A Sombra de Semmelweis, uma vida perdida, um legado encontrado na saúde pública. Ignaz Semmelweis foi um médico húngaro conhecido como Salvador das Mães, pois descobriu a causa da febre puerperal e introduziu a antisepsia na prática médica. Educado nas universidades de Pécs e Viena, Semmelweis recebeu seu diploma de doutor em Viena em 1844 e foi nomeado assistente na Clínica Obstétrica de Viena. Logo ingressou na investigação das infecções puerperais, que castigavam maternidades em toda a Europa. Embora a maioria das mulheres desse à luz em casa, aquelas que precisavam de internação, geralmente por pobreza, ilegitimidade ou complicações obstétricas, enfrentavam taxas de mortalidade de 25 a 30%. Alguns pensaram que a infecção foi induzida por superlotação, ventilação insuficiente, início da lactação ou miasma. Semmelweis passou a investigar sua causa apesar das fortes objeções de seu chefe, que, como outros médicos continentais, havia se reconciliado com a ideia de que a doença era inevitável. Cadeia de bactérias causadoras da febre puerperal, Streptococcus pyogenes. Semmelweis observou que, entre as pacientes da primeira divisão da clínica, a taxa de mortalidade por febre puerperal era 2 ou 3 vezes maior do que na segunda divisão, embora as instalações fossem idênticas. A única diferença visível era que, na primeira divisão, os partos eram assistidos por estudantes de medicina que também atuavam no necrotério. Na segunda, quem atendia eram parteiras que não frequentavam a sala de dissecação. A partir desse dado, ele levantou a hipótese de que os estudantes estariam transportando algo das necropsias para as pacientes em trabalho de parto. A coincidência de um caso em que um colega morreu após examinar o cadáver de uma mulher falecida por febre puerperal e os achados semelhantes nos dois casos reforçou seu raciocínio. Observou ainda que, ao sair do necrotério, os médicos lavavam apenas com água e sabão, insuficiente para remover as partículas cadavéricas, como Semmelweis chamava aquilo que hoje sabemos serem bactérias. Em seguida, realizavam exames vaginais, enquanto as parteiras da segunda divisão não faziam esse tipo de exame rotineiro. Ele concluiu que os alunos que vieram diretamente da sala de dissecação para a maternidade carregaram a infecção de mães que morreram da doença para mães saudáveis. Ele ordenou que os alunos lavassem as mãos em uma solução de cal clorada antes de cada exame. Sob esses procedimentos, as taxas de mortalidade na primeira divisão caíram de 18,27% para 1,27%. Entre março e agosto de 1848, nenhuma paciente morreu na primeira divisão. Os médicos mais jovens de Viena reconheceram o valor da descoberta e deram apoio, mas a comunidade médica em geral recusou-se a aceitar a ideia de que suas próprias mãos, tidas como limpas por serem de cavalheiros, pudessem transmitir doença. A falta de um arcabouço teórico, ainda não existia a teoria dos germes, tornava a hipótese de Semmelweis implausível para muitos. No ano de 1848, uma revolução política liberal varreu a Europa, e Semmelweis participou dos eventos em Viena. Depois que a revolução foi reprimida, Semmelweis descobriu que suas atividades políticas haviam aumentado os obstáculos ao seu trabalho profissional. Em 1849, ele foi dispensado de seu cargo na clínica. Ele então se candidatou a um cargo de professor na universidade em obstetrícia, mas foi recusado. Logo depois disso, ele deu uma palestra bem-sucedida na Sociedade Médica de Viena intitulada A Origem da Febre Puerperal. Embora Semmelweis não tivesse conhecimento da existência de micro-organismos, sua hipótese de partículas cadavéricas representou um passo fundamental para a compreensão da transmissão de doenças. Ao mesmo tempo, ele se candidatou mais uma vez ao cargo de professor, mas, embora o recebesse, havia restrições associadas a ele que ele considerava humilhantes. Ele deixou Viena e retornou à Peste em 1850. Ele trabalhou pelos próximos 6 anos no Hospital Sainte-Rochuse em Pez. Uma epidemia de febre puerperal estourou no departamento de obstetrícia, e a seu pedido, Semmelweis foi encarregado do departamento. Suas medidas reduziram prontamente a taxa de mortalidade. Em seus anos lá, a média foi de apenas 0,85%. Enquanto isso, em Praga e Viena, a taxa ainda era de 10 a 15%. Em 1855, foi nomeado professor de obstetrícia na Universidade de Pez. Ele se casou, teve 5 filhos e desenvolveu seu consultório particular. Suas ideias foram aceitas na Hungria, e o governo dirigiu uma circular a todas as autoridades distritais ordenando a introdução dos métodos profiláticos de Semmelweis. Em 1857, ele recusou a cadeira de obstetrícia na Universidade de Zurique. Viena permaneceu hostil a ele, e o editor do Wiener Medizinische Wochenschrift escreveu que era hora de parar com o absurdo sobre lavagem das mãos com cloro. M1861
Semmelweis Publico sua principal obra, die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers, a Etiologia, conceito e prophylaxia da febre do parto. Ele o enviou a todos os obstetras proeminentes e sociedades médicas no exterior, mas a reação geral foi adversa. O peso da autoridade se opunha aos seus ensinamentos. Ele dirigiu várias cartas abertas a professores de medicina em outros países, mas com pouco efeito. Suas cartas ficaram cada vez mais ofensivas, com expressões de raiva, frustração e amargura. Em uma conferência de médicos e cientistas naturais alemães, a maioria dos palestrantes, incluindo o patologista Rudolf Virchow, rejeitou sua doutrina. De 1861 em diante, a saúde mental de Semmelweis se deteriorou. Os anos de controvérsia gradualmente minaram seu espírito, e ele sofreu crises de depressão severa. Em 1865, seu comportamento tornou-se cada vez mais errático, possivelmente por causa de demência ou sífilis avançada. Seus colegas acabaram seduzindo-o a visitar uma instituição mental, após o que Semmelweis, percebendo a intenção de seus colegas, protestou e tentou sair, mas foi levado pelos guardas. Ele foi espancado severamente, colocado em confinamento e submetido a tratamentos com óleo de rícino. Ele morreu 2 semanas depois de sua detenção no asilo, aos 47 anos. Ironicamente, sua doença e morte foram causadas pela infecção de uma ferida na mão direita, possivelmente adquirida quando ele foi espancado pelos guardas. Uma autópsia revelou que ele havia morrido da mesma doença contra a qual lutou durante toda a sua vida profissional. A contribuição de Semmelweis foi reconhecida 20 anos após sua morte, à medida que o mundo médico se tornou mais receptivo e sábio após a teoria dos germes da doença por Louis Pasteur e o conceito de antisepsia por Joseph Lister. Ele foi aclamado como o pai da higiene das mãos, o pai do controle de infecções e salvador das mães.